capital da Argentina tem muito a oferecer em uma viagem. Usamos a nossa como experiência para te mostrar um roteiro de 5 dias para você aproveitar bastante todos os dias que estiver lá. No primeiro dia, você pode aproveitar para conhecer a região central da cidade. A Praça de Maio é o marco zero e ponto final de várias linhas de metrô e ônibus. Mais sugiro ir mais perto do obelisco para já tirar fotos clássicas no letreiro BA. A gente está aqui na frente do obelisco, ele foi construído em 1936 para comemorar os 400 anos de Buenos Aires. Ao lado, ir caminhando para a Avenida 9 de Julho e Carlos Pellegrini, a maior e mais icônica, passando pelo Teatro Colón e entrando pela Avenida Córdoba até a Galeria Pacífico para almoçar ou fazer compras. E agora a gente está aqui na Galeria Pacífico, que fica bem na Rua Florida, bem no centro aqui de Buenos Aires. Aqui é a parte de baixo da Galeria Pacífico. Tem esses murais aqui no teto. Muito bonito. Se não gostou de nada, aproveite e entre no calçadão da Rua Florida, direção à Praça de Maio, com muitas lojas de ruas e opções para comer. Na Avenida de Maio também tem um Café Tortoni, como opcional. E na esquina da praça não deixe de entrar na Catedral Metropolitana, uma das mais lindas que visitamos. E aqui era onde o Papa Francisco celebrava as missas antes de ir para o Vaticano. Mas muitas esculturas, pintura, o túmulo de San Martín, tudo muito bem organizado e decorado, que será um dos pontos altos do dia. Saindo do lado esquerdo, você já está na Praça de Maio e na frente da Casa Rosada, mais conhecida do mundo. O que a gente pode perceber aqui em todos os pontos turísticos sempre tem algum policiamento. Pode ficar tranquilo aqui, tem um monte de gente tirando foto com o celular, tem bastante policiais no entorno, então é bem tranquilo para você vir e curtir a cidade. Aproveitamos cada detalhe, tirando nossas fotos, mas seguimos por trás dela para ter uma vista aberta, como uma série de parques que no fundo já dá para ver o Porto Madeira. Fomos para lá, uma região muito segura e ótima para passar o fim de tarde, em um barzinho ou restaurante de sua preferência. Talvez goste tanto que queira voltar mais dias. Vamos provar esse churrasco juntos. Um pratinho desses. Um pratinho. Ahora tengo así, cuadrillo y vacío. Assado, que é o assado de tira, que é o do Wagner aqui, que é a parte da costela. Dia 2 é hora de irmos para a parte sul da cidade, indo de ônibus até o Caminito e de lá voltarmos a pé conhecendo tudo. Até aqui a gente pegou um ônibus saindo do centro. Pra parar o ônibus você tem que dar sinal, meio que se jogar no meio da rua, senão ele vai direto. E é logo que você entra, você fala pra ele onde você vai descer. A gente falou o caminito, pra dar o sinal é só aperta o botão e aí ele para no... O Caminito é praticamente um pequeno triângulo com 3 ruas principais, uma com os restaurantes, com muita música, super decorados e com ótimas lojinhas de lembrancinhas para levar. A rua atrás, com lojas e restaurantes mais populares, Esses de 400, 350, tudo abaixo de R$10 aqui. E a terceira com menos comércio, para você disputar para tirar fotos das paredes coloridas e que é realmente uma graça, mas chegue cedo para não perder a paciência com tanta gente. Você pode almoçar lá desde um choripã econômico até parrilhas bem caprichadas e condizentes com um preço mais salgado, mas que não é também nenhuma fortuna. Caminhando pelo bairro de La Boca até encontrar o Boca Juniors, que completa o nome, e joga no seu estádio azul-amarelo bem conhecido La Bombonera. Talvez tenha fila para entrar na loja oficial, onde os preços não são baratos. E na rua em frente tem várias outras lojas e restaurantes que os amantes de futebol podem perder mais um tempinho. Seguindo em direção ao norte, temos alguns parques bem agradáveis, com cachorros e seus donos à vontade até a Praça Lezema, bem maior e mais bonita. Gostosa de caminhar e que termina já mais perto do bairro de San Telmo, que você pode ir no Mercado Famoso, onde você pode jantar por perto e esticar até a Estátua da Mafalda para disputar mais algumas fotos famosas e mais um ponto turístico da lista a marcar. E pelo cemitério da Recoleta? No terceiro dia, vamos aproveitar a cultura, voltando para o centro, mas em direção à Recoleta. E agora a mais bonita livraria, e o Ateneu. É realmente linda. E aqui no primeiro andar tem diversos livros de educação em geral e livros técnicos. Para comprar ou apreciar belos livros, ainda tem música, papelaria, sessão infantil e alguns jogos de tabuleiro. E educativos e algumas lembrancinhas. Vale muito a pena visitar. Caminhando mais um pouco, tem o Shopping da Recoleta, para amantes de compras ou só uma parada fácil para banheiro limpo e um café ou lanche. Do ladinho tem um cemitério famoso, que você já pode ter uma prévia se vale ou não a pena.
Nós achamos caro, mas vai de cada um. A gente acabou de passar ali na bilheteria. Para argentino a entrada é gratuita, para turista é 1.400 pesos, mas só aceita cartão, então você tem que pagar o câmbio oficial e mais o IOF do cartão. Então sai mais de R$50 por pessoa para visitar aqui o cemitério da Recoleta. Logo mais tem o Museu de Belas Artes. O Malba! Se for uma quarta, você ainda paga metade do preço no Malba, Museu Latino-Americano de Buenos Aires. E com sorte você vai ver o Abapuru de Tarsila de Amaral, mas o nosso dia estava reformando o andar. Se o dia estiver bonito, finalize a caminhada com mais alguns passos até o Jardim Japonês. Por menos de R$10 a gente entra aqui no Jardim Japonês. Que não leva mais de 1 hora para conhecer. Nós estamos no Jardim Japonês, ele foi construído em 1967 pela comunidade japonesa para receber o príncipe que veio visitar a Argentina. E uma sorveteria Cremolate atrás dele. Que delícia! Jantar com pizza no El Quartito, para variar da carne e economizar um pouco. Como que ele é todo decorado com camisa. Gazeta, anchova, gordura e a de mussarela com azeitona e pimenta. Bastante queijo. Pode ser uma boa sugestão e você vai adorar o lugar. Deixamos o sábado, nosso quarto dia, para irmos aos parques da Recoleta e de Palermo. Parques, a gente está aqui perto da Floraris Genérica. E aproveitar junto com a população local, e a cidade desacelera um pouco e fica tudo mais agradável. Como começamos bem cedo, fomos ao bairro do Registro para tomar um café na estação de trem e bem ao lado a Torre Monumental, onde dá para ter uma vista muito boa da cidade. Lá também tem o terminal rodoviário, que não é uma atração, mas é estratégico para nossos próximos passos da viagem. Daí uma reta só para todos os principais parques da cidade. É lindo como as pessoas invadem praças e parques, não importa onde, nos finais de semana para aproveitar o dia. Inveja boa não deu para evitar. De ônibus curto para não se cansar, até a faculdade de Direito, onde a gente parou, um pouco judiado estava, mas mesmo assim imponente. Ao lado, a Rosa Metálica, muito visitada, Floraris Genérica é o nome certo, que fecha a noite. A quantidade de praças e parques nessa região te deixa com vontade de morar na Recoleta, tudo limpo e organizado. Na mesma reta você chega ao Malba de novo. Se não deu para ir na quarta, como sugerimos, vai agora que é mais fácil, só não mais barato. O Jardim Japonês é na mesma regra, um pouquinho mais para frente. No final de semana a fila é muito mais longa, durante a semana é super tranquilo. Passando mais um pouco as novidades do vídeo. A região de Palermo é a mais top, não tem jeito. É tanto parque que não se exercitaram desperdício de lugar. No sábado que fomos tinha música para todo lado, para dançar e aproveitar. Passamos antes no Planetário Galileu Galilei. Pode ser incrível para a criançada. Ambulantes vendendo doces e trailer de churrasco e hot dog que a gente não resistiu e acabou parando para provar. Um sanduíche de churrasco com Atravessando algumas ruas, as maiores praças e parques e lagos que não dá nem para diferenciar. Os lagos de Palermo já fazem uma paisagem charmosa com pedalinho e barco para todos os lados. No meio do parque o rosedal sempre muito bem cuidado, mas se for na primavera as flores e rosas vão ser com certeza o ponto mais alto do espaço. Com tantas pessoas aproveitando nem parece um país em crise. Não me canso de pensar que o povo ocupando cada espaço no gramado é lindo de ver. E o paulista que só tem quase shopping questiona o que fazia antes. Vários restaurantes e barzinhos construídos embaixo da ponte são bem legais. Um dia lindo e agradável vai acabando com uma vista do nosso apartamento no centro, vou mostrando a vista. Último dia, queria mais. Se o domingo estiver livre, vá na feira de São Telmo com lindos artesanatos de vidro, panelas de cobre e outros itens de praça. Imã de geladeira aos montes, ou uma placa da Rota 40. E mais para decorar a casa se ainda sobrar lugar, e uma apresentação de tango grátis e bem disputada. O mercado do mesmo bairro também está aberto, mas cheio por causa da feira, mas nada que não dê para aproveitar. Café nas ruas paralelas mais distantes são mais baratos e tão bom quanto. Não tínhamos muito dinheiro para gastar e no dia seguinte para o Brasil a gente não ia voltar, então lembrancinhas bem simples e leves levando. De lá direto de ônibus à tarde, eu não deixaria de ir para a feira de Mataró, um pouco distante, quase 1 hora.
Se o bolso permitir, o Uber vai valer a pena, principalmente para voltar. Lá o que vai encontrar é uma praça tomada pelo povo simples, mais popular não dá para ficar. Povo vendendo de tudo para viver como dá. Mais pra frente, músicas, comidas típicas feitas para argentinos e não só para turistas. Fraldinha, foi 800 pesos, essa aqui, Bom Josh. Deixa tudo mais incrível e autêntico, que não dá para competir. Facas gaúchas ou argentinas, não importa, lindas que dá vontade de comprar. Se tiver mala despachada, seria um presente que ninguém iria recusar. Churrasco, é claro, tem lá, mas muitas barracas com tudo um pouco vai te deixar em dúvida do que provar. O povo dançando com vontade não importa a idade, pode te emocionar ou te fazer entrar na roda se tiver mais coragem. Mas é inegável que saindo ao fim da feira argentina de verdade você descobriu um pouco mais. E vontade de voltar ou morar um tempo você no mínimo vai pensar. Além de muitos lugares para visitar, muita comida gostosa e barata não vai faltar. Café da manhã não deixe de experimentar as facturas, medialunas e empanadas. De almoço e jantar não deixe de experimentar as parrilhas com carne sempre com ótima qualidade e o miúdos não tenha medo de provar. Ele é a nossa linguiça. Então esse aqui é o óleo de bife, tá bonito. Por menos de R$10. E não só de carne vivem os argentinos, porque as pizzas são ótimas, a tradicional fugazeta não pode faltar. E de sobremesa tem sorvete artesanal de excelente qualidade por um bom preço, espalhada por toda Buenos Aires. Outra coisa que você não pode deixar de experimentar é o pudim acompanhado de doce de leite, e o alfajor dispensa apresentações. A maioria das cidades grandes tem seus problemas, e Buenos Aires não é exceção. A inflação aumenta ainda mais as dificuldades de quem vive no país. Mas não se deixe abater quem ainda quer acreditar no lado bom da vida. Notícias ruins não faltam nem aqui nem lá. Mas nos sentimos seguros na maior parte do tempo e não hesitaria em voltar para ficar mais. Esperamos que eles também consigam se reerguer para também nos visitar, como fazem sempre, e compartilhar o que cada país tem de bom para aproveitar. Esse foi um roteiro para você repetir e melhorar, torcendo para a sua viagem ser incrível como a nossa. Antes desse resumo, publicamos vários vídeos detalhados dos dias e lugares legais que visitamos na cidade. Tem uma playlist e vídeos sugeridos sobre eles no fim do vídeo agora. Vem continuar viajando conosco, vivendo como Wagner e Cristina. Pela horário genérica, a gente hoje ainda não tem frente.